Bom dia a todos. Cláudio. Estão me ouvindo bem? Sim. Queria dizer que é um imenso prazer, uma imensa alegria estar de volta a esta casa, a este grupo público de palestras e passes, para que juntos, neste domingo, possamos refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E o tema que eu escolhi para abordarmos neste domingo é a semente da felicidade e tem um subtítulo, o propósito de nossas aflições. Porque a gente tem que entender que na Terra nós não vamos ter a felicidade absoluta. Vamos ter que passar por alguns momentos desafiadores, mas vamos entender que esses momentos são necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E dentro desse contexto, precisamos entender que estamos atualmente encarnados, somos espíritos, atualmente materializados, encarnados em um planeta de provas e expiações. E quando a gente fala em provas e expiações, muitas vezes utilizamos esses termos como sinônimos, porém não são. Emmanuel nos traz a lição. Diz Emmanuel que a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual, enquanto que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Então, dessa fala de Emmanuel, a gente depreende que a expiação está sempre necessariamente ligada a uma falta anterior, a uma transgressão à lei divina, e a partir daí eu fico obrigada a expiar. A prova, ela já pode ser deliberadamente escolhida pelo espírito para, em determinados momentos da sua existência corpórea, passar por situações mais desafiadoras que vão adiantar e impulsionar o seu desenvolvimento, a sua evolução espiritual. Essa palestra, ela está calcada no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos. O que Jesus quis dizer com essa frase, que às vezes para a gente parece tão incongruente? Como assim? Que bem-aventurança a gente tem em sofrer, em estar aflito? E essa fala de Jesus, para nós, é de difícil compreensão. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Para nós é meio incompreensível isso, né? Como é que eu vou ficar feliz quando eu estou passando por um momento aflitivo, quando eu tenho um grave problema na minha vida? A gente sabe que a fala de Jesus, ela tem que ser interpretada, né? A gente não pode, muitas vezes, ser literal, né? E no estágio evolutivo em que nos encontramos, a gente não consegue ser feliz quando a gente tem um problema. A gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente fica triste e tá tudo certo. O que a gente não pode é ficar cultivando essas emoções, esses sentimentos. A gente, nesses momentos de dificuldade, nós espíritas temos que ter a compreensão da imprescindibilidade, da necessidade de passar por esses momentos que vão nos impulsionar no nosso crescimento. Então, são esses momentos que vão nos desafiar, que vão nos tirar daquela zona de conforto, vão nos fazer muitas vezes descobrir em nós mesmos uma força que nós desconhecíamos. Quantas vezes nós já não passamos por esses momentos mais difíceis e descobrimos o quão fortes nós somos?
E quanto mais a gente vai se descobrindo nessa fortaleza, a gente vai cada vez mais criando, como se diz, uma couraça para enfrentar esses momentos. Só que a gente tem que ter alguns requisitos, e a gente vai ver isso mais para frente, que nos fazem enfrentar de uma maneira mais suave esses reveses que a vida nos traz. E quando a gente fala de aflições, a gente tem que lembrar que tudo tem uma causa anterior. Nada é por acaso, nada do que nós estamos passando atualmente é por acaso, vem do nada. Isso teve uma causa. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos revela que nós, no mais das vezes, somos os responsáveis por trazer aflições e sofrimentos para a nossa vida por meio das nossas ações, das nossas condutas, das nossas omissões. A espiritualidade nos diz: o homem é, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Então, vejam bem, no mais das vezes, nós, com as nossas atitudes, com a nossa conduta, é que provocamos os infortúnios para a nossa vida. E lá no capítulo 5 a gente vai estudar que essas causas, elas podem ser atuais, quando se situa na própria existência corpórea, ou anteriores, quando a causa de um infortúnio não se encontra nessa vida, mas em existências passadas. E eu vou dar um exemplo bem simplório para vocês de causa atual. Eu sou uma trabalhadora, eu sou empregada e começo no meu trabalho a agir com desídia. Eu começo a me atrasar, eu começo a não executar as minhas funções da forma como eu deveria, eu começo a criar intriga com os colegas de trabalho e um dia eu recebo a minha carta de demissão. Vejam bem, esse infortúnio, essa situação aflitiva que está acontecendo comigo, quem é o responsável por ela, senão eu mesma? Só que muitas vezes a gente não reconhece isso, a gente não quer reconhecer, porque é ofensivo para a nossa vaidade, para o nosso ego. Como assim fui eu que provoquei? Não, eu prefiro colocar a culpa, não assumir a responsabilidade pelos meus atos, e colocar a culpa desse infortúnio nas outras pessoas. Alguém deve ter feito alguma intriga e eu fui mandada embora. O meu chefe, acho que ele não ia com a minha cara e resolveu me despedir. O Deus, às vezes até a gente reclama, né, com Deus, dizendo: poxa vida, mas acho que eu estou sendo perseguido, porque tudo acontece comigo. Deus acho que não está do meu lado. Então veja, eu fui a responsável por esse infortúnio, por essa situação, mas eu não faço uma autorreflexão sobre mim mesma, sobre os meus atos, sobre as minhas condutas, e acho mais fácil tentar achar um bode expiatório. Tentar colocar a culpa em alguma outra pessoa. Enquanto eu não parar e refletir sobre os meus atos, eu não vou amadurecer. Essa conduta de não se responsabilizar, de não ter essa autorresponsabilidade, de não fazer essa reflexão, isso denota, isso a Joana de Ângeles diz, isso denota uma falta de maturidade espiritual, uma falta de crescimento emocional. Quando a gente assume as nossas falhas, os nossos erros, e a gente entende
que isso faz parte de um processo de crescimento e que se a gente errou, está tudo certo, porque isso faz parte da jornada, o que a gente tem é que consertar a rota. A partir daí, a gente passa a ter essa maturidade espiritual que a gente precisa ter para crescer, para evoluir. Quando a gente fala em causas anteriores das aflições, a gente muitas vezes não lembra, né? Nessa vida, muitas vezes não, a gente não lembra nessa vida o que aconteceu em vidas passadas. E esse esquecimento, ele também não é por acaso, ele é providencial. Quem que conseguiria nessa vida conviver com o algoz de vidas passadas, com uma pessoa que lhe prejudicou em outras vidas e que hoje você recebe em seu lar como seu filho, é seu pai, é seu marido, é sua esposa? Então, esse esquecimento das causas passadas, das nossas aflições, ele é providencial. E ele, na verdade, nos beneficia muitas vezes, embora não consigamos entender, compreender isso. E eu vou dar um exemplo aqui. Certa feita, Chico Xavier estava em seus atendimentos habituais quando ele recebe uma mãe. E essa mãe lhe diz o seguinte: Chico, o meu filho nasceu cego, surdo, mudo e sem os 2 braços. E agora, aos 5 anos de idade, lhe surgiu uma doença nas perninhas e os médicos querem amputar ambas as pernas. Chico pensava o que dizer àquela mãe em tal situação aflitiva, quando ele ouve o vozeirão do seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe diz: Chico, diga a essa mãe que esse espírito que hoje ela recebe como filho, nas 10 últimas existências passadas, tirou a sua própria vida, se suicidou. E implorou lhe fosse dada uma nova oportunidade, que ele reencarnasse, mas que lhe fossem tiradas todas as chances de vir a falhar novamente. Eis que nasceu cego, surdo, mudo e sem os 2 braços. Só que agora, mesmo em tenra idade, mercê de suas tendências anteriores, ele procura um rio ou um precipício onde possa se atirar. Chico, diga a essa mãe que os médicos estão com a razão. As pernas dessa criança lhe serão amputadas em seu próprio benefício. Então vejam que a gente não tem dimensão da grandiosidade da vida, da justiça divina. A gente muitas vezes não entende que nós assumimos compromissos quando reencarnamos. E muitas vezes, para não falharmos com esses compromissos, é que determinadas circunstâncias, eventos e situações ocorrem na nossa vida para o nosso bem, muito embora a gente não entenda, tal qual o caso desse espírito. Então, quando a gente estiver passando por um momento aflitivo, a gente tem que aprender a exercitar a resignação. Se é difícil se considerar feliz quando sofrer, pelo menos entendamos o propósito dessas aflições. Porque, como nos diz a espiritualidade, as nossas dores nesse mundo são as dívidas das nossas faltas passadas. E a gente tem que saldar essas dívidas. E nós estamos aqui num planeta de provas e expiações para isso. E quanto mais cedo a gente saldar essas dívidas, tanto melhor. É o que a espiritualidade sempre nos coloca. Esse capítulo 5, toda vez que eu vou dar essa palestra, eu releio esse capítulo e assim, eu sempre acho algo que parece que eu não tinha visto da vez anterior. É um capítulo bem extenso, mas é um capítulo de fundamentação.
fundamental estudo, porque ele nos faz compreender exatamente essa questão de estar, do propósito de estar sobre a terra, do porquê estar aqui, do porquê estar aqui passando por esses momentos. Qual o propósito de tudo isso? A gente entende que tudo isso tem uma causa e que aquela classificação que a gente faz de tudo, que é a nossa tendência a fazer entre coisas boas e coisas não tão boas, na verdade, essa classificação não existe. Porque tudo que vem para a nossa vida, mesmo aquilo que a gente reputa prejudicial a nós, no mais das vezes é o que vai nos trazer os maiores ganhos. Então, a gente tem que entender como espíritas esses momentos, fazer essa reflexão e saber como passar por esses momentos. Essa é a grande chave, essa é a ferramenta que a espiritualidade nos traz no capítulo 5 do Evangelho. E que muita gente não se apercebeu disso, mesmo fazendo o estudo do capítulo. A espiritualidade nos diz como passar por esses momentos. E nos diferencia o bem e o mal sofrer. Porque se a gente passa por esses momentos aflitivos, se revoltando, se lamentando, com lamúria, se fazendo de vítima, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não aprende com esses momentos e pior do que isso, a gente contrai um novo débito, porque a revolta contra a providência divina, ela é uma transgressão aos desígnios divinos. Então a gente tem que entender que além de sermos resignados nesse momento, além de termos que ter um olhar de compreensão para esses momentos, não com revolta, não com vitimismo, não com sofrimento exagerado, mas entendendo que aquele momento é necessário de alguma forma para nós, por algum motivo, por mais que não compreendamos a causa disso, há um propósito e a gente tem que saber como passar, sendo corajosos, sendo resignados e tendo fé. A fé não só a fé divina, acreditando em Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, tendo a certeza de que tudo que vem para a nossa vida vem para o nosso bem. Absolutamente tudo nos traz uma lição. E tendo a fé humana, a fé em nós mesmos, aquela certeza inabalável de que temos condições de transpor esses obstáculos que se nos aparecem. Porque ninguém tem um fardo maior do que possa suportar. E a gente tem um grande sustentáculo nesses momentos, que é a prece. A prece é o nosso elo, o nosso liame com a espiritualidade. Ela nos conecta com outro plano. E é por intermédio da prece que nós somos tranquilizados, acalmados, intuídos, sugestionados. Só que a gente tem que estar aberto a receber essas benesses. Porque se a gente não dá essa abertura, e se a gente faz aquela prece automática, mecânica, muitas vezes nem prestando atenção no que a gente está falando, a prece ela não vai surtir o efeito nas nossas vidas que ela deveria surtir, porque a prece não tem fórmulas. A prece é uma conversa franca e aberta com a espiritualidade que está
à disposição para nos auxiliar e sempre está. Nós é que muitas vezes não nos colocamos em condições de receber esse auxílio. E quando a gente fala da fé, a gente tem que entender que a fé, ela é uma construção diária. A gente não acorda da noite para o dia com uma fé inabalável. Não, essa fé, ela vai sendo construída dia a dia, a partir dos acontecimentos, da maneira como nós encaramos os acontecimentos que se sucedem na nossa vida. Porque a gente tem que entender que o problema não é o que nos acontece. O problema é como nós vamos reagir a esses acontecimentos. É isso que vai fazer toda a diferença. Não é o que o outro me fez. É como eu vou reagir a isso. Eu posso me abalar, eu posso me perturbar, eu posso sair da minha zona de equilíbrio, ou eu posso aprender com aquilo, entender que o outro às vezes não está preparado para me dar o que eu espero dele, porque cada um aqui está num estágio moral de evolução, e muitas vezes a gente cria muita expectativa em relação às situações, em relação aos outros, e as pessoas muitas vezes não estão preparadas, não têm condições ainda de atender aos nossos desejos, às nossas expectativas. Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa reflexão global, e a gente vai viver tão melhor se a gente começar a encarar esses momentos, essas situações de uma outra forma. Quem disse que tudo tem que ser tão sofrido? Ah, mas a gente está num planeta de provas e expiações, a gente veio aqui para sofrer. Sim, a felicidade, ela não é desse mundo. Aquela felicidade absoluta, a felicidade que existe nos mundos ditosos, em que a maldade lá não tem mais lugar. Aqui nós ainda estamos no processo, nós ainda estamos nos aperfeiçoando como espíritos. E a gente tem a necessidade de passar por esses momentos, mas muitas vezes o sofrimento maior não é da situação em si, mas é nosso, intimamente, porque nós colocamos uma carga maior de sofrimento do que a situação requer, nos colocando como vítimas, nos achamos mais infortunados do universo, não fazendo essa reflexão sobre o que eu posso aprender com essa situação e o que talvez me levou a estar nessa situação, nesse momento. Será que em algum momento eu fiz ou deixei de fazer algo que contribuiu para isso? Santo Agostinho já nos dizia que nós temos que fazer essa reflexão diária sobre nós mesmos. E a gente não faz. E a gente vai vivendo no piloto automático, na nossa rotina, sem parar para pensar no que estamos fazendo e para qual caminho estamos direcionando as nossas escolhas, porque sim, tudo é escolha nossa e a gente tem um livre-arbítrio. E a felicidade também é uma escolha. Quando a gente volta lá no tema da palestra, a semente da felicidade, essa semente que implanta somos nós. E mesmo nos momentos mais difíceis, se a gente mudar a chave e souber como encarar como verdadeiros espíritas esses momentos, a gente vai entender aquela fala de Jesus: considerai-vos felizes por sofrer. A gente vai saber que a gente está passando, saldando uma dívida, e a gente vai, quando a gente paga uma dívida aqui na Terra, né, os nossos boletos,
A gente não fica aliviado? Ufa, me livrei dessa dívida. A gente tem que ficar aliviado da mesma forma. Quando a gente passa por um momento desse, é sinal que a gente está saudando, muitas vezes, uma dívida, às vezes, de vidas e vidas lá atrás. E quando a gente fecha o capítulo 5 do Evangelho, que eu recomendo a leitura recorrente desse capítulo, né? Esse capítulo não é para ser lido uma vez, ele é para ser lido várias e várias vezes, porque há muitas preciosidades inseridas nesse capítulo que às vezes numa primeira leitura, numa segunda, numa terceira podem passar despercebidas. Quando a gente fecha o capítulo número 5 e o encadeamento dos capítulos dentro do Evangelho também tem um propósito, não é por acaso, a gente se depara com o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, depois que a gente entendeu que as aflições vêm para o nosso bem, que elas são lições que vão nos fortalecer, que vão testar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resiliência, que vão nos fazer crescer, evoluir, saldar os nossos débitos, a gente se depara com o capítulo número 6, o Cristo de braços abertos, nos consolando e dizendo: eu estou com cada um de vocês. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente sabe o que Jesus passou aqui, e ele nos diz ainda: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós, no mínimo probleminha que acontece, a gente já se revolta, a gente se descabela, a gente fica desesperado, a gente acha que não vai dar conta. Tudo isso é falta de compreensão do que realmente esses momentos significam na nossa vida. O capítulo 5 do Evangelho nos diz isso. Isso é falta de compreensão da necessidade desses momentos, falta de fé, de acreditar realmente que a vida sempre vai nos impulsionar para frente e, de uma forma ou de outra, sempre nos favorecer, por mais que a gente não entenda isso. Tudo passa e a gente tem que entender também essa transitoriedade da vida. Se você está vivendo um momento aflitivo, ele não vai durar para sempre, ele vai passar. E muitas vezes a duração desse momento depende exatamente da sua postura perante ele. Isso é Chico Xavier. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Os dias de amargura, de solidão, as dores e as lágrimas passarão. Tudo passa? Absolutamente tudo passa? Não. Há algo que fica. Tudo passa, mas o aprendizado que temos com esses momentos, isso é aquisição do Espírito, isso fica conosco. E quando nós fomos chamados a partir dessa vida, é essa bagagem que a gente vai levar. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu aqui, todas as lições que nós sorvemos. É essa a bagagem que a gente está construindo. E é isso que vai conosco. Agora acho que a gente já compreende um pouquinho mais, né, essa frase aqui: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. A gente já entende o que é essa bem-aventurança na aflição. E se você está neste momento passando por uma circunstância qualquer na sua vida, que para você está sendo difícil, para você está sendo penoso, para você está sendo sofrido, não pense que é errado a gente cultivar muitas vezes esse sentimento
de estar triste, de nesse primeiro momento, quando a gente se depara com o problema, às vezes estar meio desnorteado. Só que a gente tem que saber como enfrentar isso. E a partir desse momento da detecção desse problema, a gente tem que saber como espíritas como enfrentá-los. E o capítulo número 5 nos dá todas as ferramentas para isso. Como disse Chico Xavier, esse momento difícil, esse momento aflitivo, ele vai passar. E entenda que ele é necessário para o seu crescimento, é uma lição que a vida está querendo te mostrar. Às vezes é um débito que você está saldando. E é isso que vai lhe trazer os maiores ganhos. Tudo passa, mas o nosso aprendizado fica. Pela atenção de vocês nesta manhã.